bom que você está mais uma vez conosco para mais um encontro com a palavra. O nosso encontro semanal do estudo da palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com meu amigo Luiz Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. E como você aí de casa sabe, nós não iniciamos o nosso estudo sem antes falarmos com Deus. Eu vou pedir ao Luiz Felipe que faça essa oração inicial. Querido e bondoso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo privilégio de termos acesso à Tua Palavra e também de podermos estudá-la. Gostaríamos de pedir que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos utilizando para uma maior compreensão das Tuas preciosas verdades. Que todos nós aqui possamos sair deste estudo mais conhecedores dela e que também possamos colocá-la em prática. Perdoe os nossos pecados e nos abençoe nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos, durante essa temporada, estudando sobre o livro de Êxodo. Nós já estamos no 10º estudo da temporada. Olha só, o trimestre está quase acabando. E esse trimestre vem de julho até setembro. E nós, na 10ª lição, que é a de hoje, diz a aliança e o modelo. Nós temos o verso para memorizar a cada semana, e o dessa semana está em Êxodo 24, verso 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia para ler conosco, diz o seguinte: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor nos falou, nós faremos. Êxodo 24, verso 3. Está escrito isso. Ao longo dessa temporada nós estudamos a manifestação de Deus para o seu povo, ao longo da história do povo. Deus, como Criador e Redentor, Ele deseja se relacionar conosco como pessoas, como povo escolhido de Deus. Mas é bom a gente lembrar que comunhão, relacionamento exige tempo, exige disposição para fazê-lo. Deus se dispõe a se relacionar conosco. Nós precisamos nos dispor a nos relacionar com Ele. E é muito importante a gente lembrar que para a gente ter uma experiência eficaz com Deus, a gente precisa ter um encontro diário com Ele. A gente precisa estudar e saber o que Ele tem a nos dizer a respeito da sua vontade. Mas isso nós só conseguimos com o estudo da palavra de Deus. Eu te convido a participar conosco aí no chat. Se você tem um relacionamento diário com Deus, como que você faz? Você ora quando levanta e a hora que vai dormir? Você conversa com as pessoas a respeito de Deus? Você estuda a Bíblia? Coloca aí para a gente saber qual é a sua disposição em se relacionar com Deus. Nós, cada dia dessa semana, estamos estudando a respeito de um tema relacionado à aliança e o modelo. Então, nós já começamos aqui no domingo, Felipe, fala o livro e o sangue, é o tema do estudo de domingo. E, às vezes, a gente fica pensando, né? Nós prometemos, nem sempre a gente cumpre. E aí, a pergunta que eu faço para você e para você que está nos ouvindo também: quantas vezes você já falou, tudo que o Senhor nos falou, nós faremos? Você foi bem sucedido em seus esforços? Diariamente a gente acorda e se coloca nas mãos de Deus, querendo que o dia seja bom e de que o dia seja apenas de vitórias, né? Mas a verdade é que somos falhos. E é por isso que sempre que dizemos que tudo nós faremos de acordo com a palavra de Deus, a verdade é que inevitavelmente nós falhamos. E se não houvesse o capítulo 35 de Êxodo, a gente olharia para o verso 3 que você leu no começo, ficaríamos muito felizes com a disposição do povo de seguir tudo o que Deus estava ordenando para eles. Mas logo depois, nós temos o fatídico episódio do bezerro de ouro, mostrando que, pelas nossas próprias forças, é simplesmente impossível obedecermos a qualquer um dos mandamentos de Deus. E essa é justamente a solução. Uma vez que nós não possuímos a força para obedecer aos mandamentos de Deus, devemos correr para aquele que possui essa força, que é o próprio Cristo Jesus. É muito importante isso que você está falando. Nós por nós mesmos não temos força, nós não temos poder para vencer.
Quantas vezes nós prometemos que vamos fazer, que vamos realizar tal coisa e desistimos? Quantas vezes nós prometemos que vamos ser fiéis a Deus 100% e nós falhamos? Nós vivemos num mundo de pecado e o pecado nos afasta de Deus. E isso é uma coisa que faz com que nós tenhamos muita luta e nem sempre tantas vitórias, aqui, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nós vivemos num mundo que estamos pagando a consequência do pecado. E isso faz com que nós, às vezes, nos afastamos de Deus. Mas lembremos-nos que Deus está sempre disposto a nos alcançar. Mesmo quando nós nos afastamos dele, ele vem ao nosso encontro. Ele vem nos buscar, ele vem nos resgatar do pecado que nós estamos. Então, se alguma vez você já falou, eu vou fazer o que o Senhor mandou, e você deixou de fazer, você não é um anormal, você não é um ET. Você está vivendo no mundo real, um mundo de pecado, e Deus nos fala que nós podemos cair, nós não podemos ficar no chão. A gente pode se levantar quando a gente vai ao encontro dele e ouve a sua voz e levanta novamente, sabendo que amanhã você até pode cair de novo. Mas quando você busca a Deus em todos os momentos da sua vida, ele vai te dar força para você se manter de pé a maior parte do tempo possível, pelo menos, e não cair tanto como quando você está longe dele. O apóstolo Paulo e a irmã White, eles nos aconselham a olharmos com muita atenção para as histórias do Antigo Testamento, especialmente para a história do povo de Israel, a fim de conhecermos mais sobre como Deus ele tem cuidado do povo e como Deus cuida de nós hoje, né? Então, repare que Deus ele só entregou a lei, ele só firmou a aliança com o povo depois de tê-los resgatado da escravidão. E é assim conosco também. Então, todos nós nascemos imersos no pecado e carregando uma natureza pecaminosa. Graças ao sacrifício de Cristo, que foi realizado desde antes da fundação do mundo, nós hoje não precisamos mais viver acorrentados pelo pecado e pelo inimigo. Temos hoje a oportunidade de escolher, de tomarmos uma firme decisão, se queremos seguir a Cristo ou não, se queremos seguir a aliança ou não. E a verdade é que o povo muitas vezes tomava essa decisão de forma inconsequente, sem refletir com profundidade nas dificuldades que eles sofreriam. Não porque Deus iria deixar de comunicar-lhes poder, mas porque eles mesmos não iriam querer se apegar a esse poder. Então você falou muito bem que Deus está disposto a nos resgatar, tanto é que nos resgatou. Então nós que estamos aí dia após dia, lutando, trabalhando, estudando, correndo atrás do nosso sustento e que caímos e que falhamos, olha, a gente pode ter a certeza de que, primeiro, nós não estamos condenados a ficar assim eternamente. Amém, né? por isso. Nós temos uma promessa, né, de um mundo melhor. E essa promessa, ela começa aqui hoje. Né? É esperado de nós cristãos que a gente não tropece sempre nas mesmas coisas. Então, se por um lado o tropeço faz parte, é importante também que a gente ore, vigie e trabalhe para que a gente não tropece sempre nas mesmas coisas, né? E é uma tendência humana a errar e errar. Tem pessoas que às vezes quando eu vi já fiz. Mas quando você tem um encontro diário com Deus, quando você busca a Deus de uma forma mais direta, ele vai te ajudar a se manter firme. Isso é uma coisa assim que a gente precisa trabalhar diariamente. Não tem como você não pecar, não tem como você não cair se você está longe de Deus. Você precisa estar perto dele. Quando nós estudamos a lição aqui, o outro tópico que diz vendo a Deus. Olha só a situação que os líderes de Israel viveram. Eles vivenciaram uma experiência incrível. E aí vamos refletir sobre os privilégios dos filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos, mas aqui especificamente ele está falando de Nadab e Abiú. Né? E que advertência nos traz sobre os privilégios da luz que recebemos e a nossa responsabilidade. Quando a gente fala em cair, em pecar, e aí Deus nos resgata, nós temos uma responsabilidade também. Não é a gente ficar como o dado viciado no jogo. Eu caí, eu volto de novo, Deus me resgata, eu caio, Deus... Não é bem assim que funciona, né? Qual é a nossa responsabilidade diante da luz que nós temos em relação a isso? Estou querendo procurar um verso aqui
para ler com o pessoal de casa a respeito de quando Deus vai pronunciar a lei e firmar a aliança. Ele diz que, após ter resgatado o povo de Israel do Egito, que ele faria aquele povo uma nação santa e um povo composto de sacerdotes. Ou seja, a responsabilidade que nós, como cristãos, temos, uma vez que aceitamos esse sacrifício de Cristo, uma vez que conhecemos Jesus, é de levarmos essa mensagem para as outras pessoas. Essa é justamente a nossa responsabilidade. E nós, mais uma vez, devemos orar, vigiar e trabalhar para que não nos acomodemos e não nos tornemos mornos e ociosos enquanto cristãos. Por quê? Porque os próprios filhos de Arão se acomodaram. Eles tiveram uma oportunidade que pouquíssimas pessoas na história da humanidade tiveram, de poder estar ali diante do próprio Deus. Eles banquetearam, né, com Deus e com outros anciãos. Sim. Mas a gente vai estudar em histórias seguintes que eles apostataram, abandonaram a fé e até mesmo traíram a aliança que Deus firmou. Indo para o Novo Testamento, nós temos o exemplo clássico de Judas, que passou 3 anos e meio ali face a face com a verdade encarnada e decidiu, no final das contas, abandoná-la. Não se entregou totalmente a ela. Então, trazendo para os nossos dias, simplesmente vir à igreja, simplesmente frequentar reuniões, simplesmente vestir a camiseta de cristão não é suficiente, se o nosso coração não está completamente transformado. Não adianta a gente assumir um compromisso de seguir regras e leis se antes o sangue do Cordeiro não for aspergido em nós. E foi justamente o que Deus pediu para Moisés fazer. A gente lê em Êxodo, no capítulo 24, que Deus pediu para Moisés para que sacrifícios fossem feitos, e então para que o sangue desses sacrifícios, uma parte deles fosse consumida no sacrifício, a outra parte fosse aspergida no próprio povo, indicando o seguinte, o que vai mover vocês daqui em diante é o sangue do Cordeiro. É o sangue desse sacrifício, que prefigura Cristo, que vai mover vocês para frente, que vai ser o estímulo para vocês cumprirem a missão. E que missão é essa? De ficar parado, esquentando banco, sentado em casa? Não, é a missão de levar essa mensagem para outras pessoas, porque o sacrifício de Cristo ele é tão poderoso e tão completo que ele não quer salvar apenas eu e você aqui. Quer salvar quem está em casa, quer salvar os nossos parentes que ainda não se entregaram a Jesus e todas as demais pessoas. Você vê que o sangue do Cordeiro era o sacrifício que eles faziam de imolar o Cordeiro, que apontava para Cristo. Né? Então, o sangue de Cristo era representado ali naquele Cordeiro, enquanto eles faziam os sacrifícios no altar. E quando Cristo morreu na cruz, ele derramou o seu sangue por nós. Ele não derramou em vão. Ele derramou para todo aquele que aceitar. Eu sempre gosto de lembrar que ele não obriga ninguém. Né? Ele bate a porta, se você abrir, ele entra. Mas ele derramou o sangue dele por mim e por você. A oportunidade que nós temos de salvação foi dada, assim como foi dada àqueles sacerdotes, os líderes que subiram com Moisés. Moisés já havia subido do Monte Sinai, ele subiu mais uma vez agora com os 73 líderes, eles foram lá, como você mencionou, eles foram servidos pelo próprio Cristo, por Deus. Aquele banquete que eles passaram ali, e no Oriente Médio, até hoje, ainda é muito comum a reunião em volta da mesa, né, para a refeição, e eles ali selaram o seu voto com Cristo. Eles selaram um compromisso de seguir a lei de Deus. E lá adiante, muitos deles deixaram para trás o sacrifício, o compromisso que eles tinham feito, inclusive o Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho para o altar do Senhor. Uhum. Então eles acabaram se distanciando e se afastaram de Deus. Mas Deus nos dá o poder para obedecê-lo. Então, quando Deus nos chama para segui-lo, Ele nos capacita a sermos seus seguidores, Ele nos dá o poder. Nós, por nós mesmos, não temos poder, nós não temos autoridade, nós não somos ninguém.
Mas com Deus nós temos força, nós temos sabedoria e nós temos poder para ir até outras pessoas e levar essa mensagem de salvação. Falar que Jesus em breve vai voltar e que nós podemos, apesar da loucura desse mundo que nós estamos atravessando, nós temos uma grande esperança, que logo tudo isso vai passar e nós vamos morar eternamente com Jesus. E aí eu te pergunto, Felipe, como nós podemos seguir a Deus fielmente se nós recebemos o poder de obedecer? Por que nós achamos tão fácil cair? Eu acho que um caminho bom para a gente poder compreender isso é entender em que lugar da vida cristã se deve colocar as boas obras, que é aquilo do qual estamos falando agora, né? Sim. Praticar boas obras, obedecer a Deus. Em que lugar da vida cristã fica a obediência? E existe um debate até hoje a respeito, né, do papel da fé e do papel das obras na vida cristã. Em Efésios, no capítulo 2, a gente encontra, ao meu ver, uma declaração muito clara do apóstolo Paulo a esse assunto, que ele diz, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, a salvação foi um presente dado por Deus. Voltando mais uma vez, né, ao povo de Israel, o que eles fizeram para merecer o resgate de Deus da escravidão egípcia? Nada. Assim Deus como simplesmente os escolheu. Deus simplesmente os amou, assim como nos ama. Então, a salvação, ela nos é dada por Deus como um presente, isso é a graça dele, mediante o sacrifício de Cristo, que é o que valida isso, e é comunicado a nós por meio da fé. Agora, qual é o resultado da fé? O que nós fazemos a partir do instante em que fomos salvos por Cristo? A prática das boas obras. Então, repare que dentro dessa sequência, as boas obras aparecem não como um fardo, não como um peso, não como algo que nos esmaga dia após dia, mas como um privilégio. É um privilégio servirmos a Deus. Eu gostaria até de ler uma citação da irmã White, que ela diz o seguinte: devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar que a oferta se aproxime o máximo possível da perfeição. Isso aqui está no livro Patriarcas e Profetas. Deus não se agradará de coisa alguma inferior ao melhor que podemos oferecer. Aqueles que o amam de todo o coração, que amam a Deus de todo o coração, desejarão dar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando pôr toda a faculdade de seu ser em harmonia com as leis que promoverão sua habilidade para fazerem a sua vontade. Ou seja, a obediência a Deus é um privilégio, é um ato de amor, de entrega. Então, se alguém em casa considera a obediência ainda como um fardo, um peso, eu sugiro fortemente que coloque isso em oração, que estude a palavra e que peça para que o Espírito Santo convença de que, na verdade, a obediência a Deus, ela é, mais uma vez, é um privilégio, é algo que nos faz bem, é um ato de amor e que serve para que outras pessoas possam ter acesso a esse amor que nos faz tão bem e ao qual podemos desfrutar hoje e sempre. Sim. Você vê, a obediência só é possível quando Deus nos dá um novo coração. E aí ele nos capacita a fazer a sua vontade, né? E aí você pode dizer assim, Maricinha, como é que Deus vai dar o coração novo? Ele dá para um, não dá para outros. Ele dá um coração novo a todo aquele que quiser aceitar. Né? É de graça, eu sempre gosto de lembrar. É de graça, mas o preço foi altíssimo. Foi o preço do sangue de Cristo. Mas ele nos dá esse privilégio de termos um novo coração. Mas quando nós aceitamos este novo coração, aí ele nos capacita a fazer a sua vontade. Nós, por nós mesmos, como eu já falei, não temos força, não temos poder. Mas pelo poder de Cristo, aí sim nós temos um novo coração. E quando nós temos um novo coração, nós mudamos de vida. Nós procuramos fazer aquilo que o Senhor nos ensina, nós procuramos fazer a sua vontade de uma maneira mais ampla e nós não precisamos falar, mas as pessoas veem que nós somos diferentes. Mas para isso nós precisamos andar com Ele. Né? Sabe o que eu acho, irmã Nicinha, a esse respeito? Que
neste aspecto, a vida cristã ela se trata mais de um não fazer do que fazer. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente fica se perguntando: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para alcançar a salvação? O que eu devo fazer para me tornar uma pessoa melhor? Isso, e na verdade, o que significa? Significa a gente silenciar um pouco a nossa vontade individual, o nosso eu, para que o Espírito Santo possa tomar a frente, tomar as rédeas da situação, tomar o leme da nossa embarcação. Ou seja, quando a gente se subjuga à vontade de Deus, se torna até que natural que boas obras começam a borbulhar de nós. Deus vai agir em nós. Basta que nós nos coloquemos nas suas mãos. Nós precisamos ser esse instrumento nas mãos de Deus, porque daí Ele nos usa. Ele vai nos usar no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, na nossa família, aonde quer que nós estejamos. Ele vai nos usar, Ele vai nos mostrar, olha, mostrar para as pessoas. Procura aquele ali que ele é um filho de Deus, ele tem o poder dado por Deus para te ajudar. Mas para isso a gente precisa andar com Ele, a gente precisa estudar. E eu quero te convidar a responder o que nós vamos discutir agora também. Deus deseja habitar na sua casa. Você sente que Deus habita no seu lar? Quando o povo de Israel estava no deserto, andando ali, o Senhor queria habitar no meio deles. E por isso Ele pediu que eles fizessem um santuário, né? Para que Ele habitasse no meio dele. É importante nós notarmos que esse lugar é no centro da salvação para Israel. No santuário local em que Deus habitava no meio do povo, foi ilustrado por meio de tipos e sombras. Isso revela que nós somos dependentes de Deus? Completamente dependentes de Deus, né? A gente vê isso desde o relato da criação em Gênesis, né? E o relato do Gênesis também mostra que Deus é um Deus pessoal. Deus não é um Deus que salva por atacado, Deus não é um Deus que se relaciona com uma massa, mas é um Deus que, do barro, com as próprias mãos, formou o ser humano e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. É um Deus que pede para que cada um realize, no caso da Páscoa, né, que cada um realizasse o seu sacrifício, imolasse um cordeiro. É um Deus cujo anjo passou pelos umbrais de cada porta, de cada casa. E é um Deus que escolheu habitar, sim, no meio de um povo, mas para que Ele pudesse se relacionar dentro do coração de cada um. E é um Deus que quer habitar dentro do nosso coração. Isso que é o mais importante. E é também algo que nos serve de alerta, porque a sua experiência com Deus, irmã, é diferente de cada um. É diferente de cada um. E outra coisa, eu não posso me aproveitar da tua experiência com Deus, no sentido de obter a salvação, no sentido de me relacionar com Ele, né? É individual. O relacionamento é vertical com Deus. É o meu relacionamento, é o seu relacionamento. O nosso relacionamento uns com os outros nos faz fortalecermos, para que tenhamos uma comunhão entre irmãos. Mas isso não vai garantir que eu vou te levar para o céu ou que você vai me levar para o céu. Deus veio buscar cada um individualmente. Eu posso me inspirar pela forma como você se relaciona com Deus, mas se eu individualmente não me colocar aos pés de Cristo, se eu não levar minha oferta até o santuário, não vai adiantar nada. De nada adiantar. Não. Nós precisamos realmente, como você falou anteriormente, estar cheios do Espírito Santo. E para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Você não pode se relacionar à distância, porque você não vai aprender, você não vai conviver para aprender mais e absorver aquilo que Ele tem para nos dizer. Quando nós lemos em Êxodo 31, é onde fala a primeira vez na Bíblia que Deus encheria alguém com o Espírito, com o seu Espírito, com o Espírito Santo. Então, hoje nós usamos bastante, batiza-nos com o Espírito Santo, enche-nos com o Espírito Santo. Como você consegue explicar isso, Felipe? Olha, eu explico isso como uma real necessidade da igreja, de clamar pelo Espírito Santo, não porque Ele não está no nosso meio, mas porque Deus quer nos entregar mais e porque precisamos mais do Espírito Santo para cumprir a nossa missão como igreja remanescente de levar a mensagem dos 3 anjos para o mundo, para que Jesus volte logo e a gente possa ir para o céu, habitar com Ele durante toda a eternidade. Amém. E com relação a esse verso, é impressionante a gente ver que no Velho Testamento nós temos menções do Espírito Santo. Sim.
Porque lá mostrando que a no Trindade, Novo Testamento nós temos aquele encontro, houve o derramamento do Espírito Santo. Mas já aqui em Êxodo, bem no comecinho da Bíblia. Nós vimos. Isso revela também o quê? Que Deus pensa em cada um de nós e tem reservado para cada um de nós um dom. Um dom. A gente pode ainda não ter conhecimento pleno dele, mas a verdade é que, se nos apegarmos a Deus, se orarmos e se experimentarmos coisas novas no serviço à igreja, no serviço ao próximo, descobriremos como Deus quer, mediante o Santo Espírito dele, nos usar para a sua obra. Que foi o que ele fez com estes homens do Velho Testamento, na construção do templo, no confeccionar das cortinas, no preparar das madeiras, nesse trabalho cheio de esmero que eles realizaram. Deus capacitou essas pessoas, assim como Ele nos capacita hoje. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que fala assim, mas eu não tenho nenhum dom, eu não sei fazer nada. Ore a Deus. Ele vai te mostrar o que você pode fazer pela sua causa. Eu não sei se você gosta de fazer alguma coisa, se você tem um dom. Talvez você tenha e não saiba. Ore a Deus. Eu te convido a fazer essa oração diária. Senhor, me mostra no que eu posso ser útil. Você vê que aqui o Senhor chamou pessoas, quando Ele capacitou, né? O Espírito Santo estava com aquelas pessoas. Ele chamou pessoas para fazerem a obra do templo. Ele aqui fala de Bezalel. Ele era um escultor, né? Então ele fez as obras de arte, juntamente com outros que Deus capacitou também, a Oliabe, por exemplo, e outros artesãos. Ele convidou esse povo, ele capacitou, porque eles se encheram do Espírito Santo. Então, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus e nós nos enchemos do Espírito Santo, nos esvaziamos de nós mesmos, nós podemos ser usados e fazer maravilhas aqui nessa terra. Então, nós, enquanto filhos de Deus, precisamos ser fiéis a Ele, nós precisamos fazer a sua vontade e nos colocarmos em suas mãos. Quando nós fazemos isso, tudo o que nós fizermos vai sair com perfeição, porque nós estamos sendo usados por Deus. Mas para isso nós precisamos nos colocar em suas mãos e ter um relacionamento com Ele. Você não pode ser amigo de quem você não conhece. Você até pode ser um conhecido, mas amigo é de quem você conhece. E Deus te convida a ser seu amigo. Deus te convida a se colocar em suas mãos para que a sua obra seja realizada aqui por mim e por você. Às vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, eu vejo, Deus poderia muito bem ter mandado os anjos aqui na terra, fazer todo o trabalho. Ele poderia ter mandado os anjos para pregar o evangelho e falar da sua volta. E Jesus certamente já teria voltado. Mas Ele quer me usar, Ele quer te usar para fazer a obra dele aqui na terra. Felipe, nós estamos chegando quase ao final do nosso estudo. Só fazer um acréscimo, irmã. Faça suas considerações. Você comentou que realmente Deus poderia ter utilizado as hostes angélicas para a pregação do evangelho, mas não só Deus quer nos usar, mas também Deus quer, através desse trabalho, transformar o nosso coração. Principalmente. Nos salvar, né? Ao nos engajarmos na obra de levar a mensagem da salvação para as outras pessoas, nós estamos promovendo a própria salvação nossa. Sim, né? A nossa salvação. Ao utilizarmos os nossos dons, nós estamos também desenvolvendo esse relacionamento íntimo com Deus, que é o que acontecerá conosco durante toda a eternidade. Nós nos relacionaremos com Deus da forma mais íntima possível. Sim. Então, acho que uma mensagem que podemos tirar da lição desta semana é a do serviço. A do serviço. Serviço esse que está nas nossas mãos porque o próprio Deus morreu em nosso lugar. Então esse tempo que nós temos, esses recursos que nós temos, só os temos porque Deus se sacrificou por nós. E uma vez que essas bênçãos foram colocadas em nossas mãos, nós devemos compartilhá-las para que elas se multipliquem e para que essa mensagem de salvação continue sendo levada para as demais pessoas. E a respeito do santuário, que é um tema maravilhoso, né? Caberia horas e horas falando sobre ele. Deus que estava lá no monte e que o povo não poderia se aproximar, senão seria consumido,
porque o povo não era digno de estar na presença de Deus por conta do pecado, esse próprio Deus, que também não cabe em construção alguma, ele se diminuiu para poder habitar ali no meio do povo, naquele tabernáculo. Entre pessoas pecadoras, entre pessoas que logo depois que Deus pediu para construir o tabernáculo, foi lá adorar um bezerro de ouro. E é o mesmo Deus que quer habitar no nosso coração, mesmo dia após dia, mesmo que a gente cometa, né, diversos delitos contra Ele. Por que ele faz isso, né? Ele é um Deus de amor. Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso. E quando a gente se aproxima dele, ele vem até nós. Ele desce até o ser humano para nos capacitar, para nos fazermos brilhar e mostrar o seu amor para outras pessoas. Tem muita gente precisando de ouvir de Deus. E quando nós nos colocamos na mão de Deus, à medida que Ele nos abençoa, nós somos bênçãos na vida de outras pessoas. E quando Deus está nos salvando, nós estamos levando essa mensagem de salvação a outras pessoas. Eu espero que você que está nos ouvindo tenha essa compreensão de que você pode sim ser usado por Deus. É um Deus de amor, um Deus de bondade, de misericórdia, que Ele está esperando por você de braços abertos. Se você ainda não nos conhece pessoalmente, nós temos aqui o nosso convite para você. Venha nos conhecer aqui na Avenida Chibaraz 185 e nós podemos te mostrar esse Deus que nós conhecemos. Nós podemos te mostrar este amor desse Deus maravilhoso que nos ama, que cuida de nós, e você também vai fazer parte desse povo que é abraçado por Deus. Vem nos conhecer, estude a Bíblia, você vai ter um maior entendimento do que Deus quer para você. E como nosso tempo está encerrando, nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando a respeito do amor de Deus, mas como nós temos um tempo para terminar, nós vamos encerrar com uma oração. Feche os seus olhos aí na sua casa também. Vamos orar, Felipe. Deus bondoso, obrigada porque nós passamos aqui alguns minutos estudando um pouco mais da Tua Palavra. Nós sentimos a Tua presença aqui entre nós e te convidamos a ir conosco, aonde quer que nós estejamos, levando a Tua mensagem de paz e de esperança para que todas as pessoas que estejam ao nosso redor e que se aproximem de nós possam ter essa mesma esperança, que Jesus em breve voltará e nós vamos morar perto dele eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ficando por aqui, mas eu quero te convidar para na próxima semana estar conosco para mais um encontro com a palavra. Até lá.